Primeira coisa, tem uma questão de nomenclatura. Então, o problema, a gente fala em projeto. Projeto serve para dizer, olha, eu tenho um projeto de vida, eu quero ter minha casa própria. Um projeto. Tudo que for uma coisa a ser conquistada lá para frente, você pensa antes, isso é um projeto. Serve para um projeto de lei, serve para um projeto de engenharia. E a confusão fica maior ainda, porque os ingleses usam project. Project quer dizer empreendimento, entre outras coisas. E aqui foi traduzido como projeto. Na hora que a gente fala de empreendimento e fala de projeto, em português são coisas diferentes. Mas quando você faz a mistura, temos que fazer um project finance, temos que fazer o sistema de financiamento e sustentação financeira para o empreendimento. Fica meio esquisito, a gente não consegue compreender direito. E mistura com um projeto de engenharia e arquitetura, só que em inglês é design, e em espanhol é desenho. Então, nós estamos tratando de design, de desenho, projetos de engenharia e arquitetura, e também, na sequência, gerenciamento, supervisão, etc. Qual é o papel do projeto de engenharia? Foi falado aqui, o Cristianan falou isto. O projeto é um meio. A licitação para o projeto é um meio de um meio. E o projeto é um meio para licitar uma obra. E a obra é um meio para produzir um equipamento. E esse equipamento é que vai, desde que bem feito, ele que vai ser disponibilizado para um aproveitamento pela sociedade. É isto que é importante, porque o usuário, todos nós aqui trabalhamos pela sociedade e pelo usuário final. Cada um tem que ser remunerado pelo que faz e também responsabilizado. Mas nós estamos aqui ajudando a produzir coisas da maior importância para a vida social, para a vida da sociedade. Nós produzimos equipamentos que são colocados à disposição. Então, para ele prestar serviço para a sociedade, o objetivo não é a escola pronta, a obra da escola, mas o que vai ser o locus de prestação de serviços, de formação de pessoas, de educação. Equipamento mais gente, e mais sistemas, evidentemente. O objetivo não é uma nova via urbana, às vezes até incompleta, mas é a melhoria do fluxo de veículos, pessoas, produtos, etc., que vão poder circular para fazer a sua função na sociedade. O que interessa é isto, disponibilizado. E o objetivo não é um hospital pronto, mas o serviço de atendimento de saúde. É isso que nós estamos mexendo com isso. Em última análise, nós somos agentes, cada um numa fase da cadeia produtiva, para produzir algo que vai ser benéfico para a sociedade, criar melhores condições de vida. Então, a partir dessa definição inicial, que é sempre de caráter político, que obra que nós vamos fazer? Vamos fazer corredor urbano, vamos fazer metrô, vamos fazer monorail? Isso é uma escolha política. Há critérios que informam a decisão, mas é política. Aí você começa, mas você não começa pela obra. Se estabeleceu, nós somos vítimas de um processo de que tem que começar fazendo pela obra. Porque tem pouco tempo. Primeiro ano de governo, você fica maldizendo a administração anterior, dizendo que recebeu uma herança maldita. Aí, no segundo ano, já tem uma outra eleição. Porque se ele é governador, tem eleição para prefeito. Se ele é prefeito, vai ter eleição para governador. Depois ele tem esse segundo e terceiro ano para produzir coisa, porque no quarto ano ele já pleiteia a reeleição, ou ir para outro cargo. Então você trabalha com períodos muito curtos. É mais ou menos como você ir ao cirurgião para fazer uma consulta porque você está com uma dorzinha no abdômen. Cirurgião, que se costuma dizer, raciocina com os bisturi. A solução para ele é direto, vamos para a faca, vamos interna amanhã que já vamos ver o que é isso. Não é assim que faz. Você tem que fazer uma porção de coisas antes. E é isso que eu queria examinar com vocês aqui, porque a gente, pela analogia médica, a gente consegue compreender as barbaridades que nós estamos fazendo com a nossa engenharia, com a nossa arquitetura. Você tem que passar por estudos de viabilidade, estudos de concepção, depois vem o projeto básico, o projeto legal, as plantas de aprovação para conseguir alvará na prefeitura e tal, projeto executivo, que é o projeto detalhado, ou projeto completo de engenharia, ou projeto final de engenharia, é um monte de nomes aí, mas estão consagrados até aqui pela legislação e pela prática, o projeto básico e o projeto executivo, nós vamos tratar um pouco disso. Em cada uma dessas fases é feito um orçamento da obra, que vai, à medida que se aprofundem os estudos e detalhando, já vai ganhando mais precisão.
ele vai ficando mais fechado. O foco fecha, você consegue chegar a melhores definições. Isso que nós precisamos compreender. E tirar partida. É por aí que a coisa é feita de maneira consistente e sustentável. Acabou acontecendo o seguinte. Houve uma exacerbação dos governos Lula e Dilma, mas isso já vem de um bom tempo atrás. Até porque o Brasil passou por aqueles períodos de chamadas décadas perdidas, 80 e 90, e deu uma começada no ano 2000, 2001, 2002, começou a melhorar, até em 2008 deu aquela parada, e o Brasil parecia que tinha pegado no breu, né, que a coisa ia desenvolver para valer. Agora estamos outra vez em períodos de voo de galinha, voo curto, né, 0,9%, 1%, 1,5%, 2%, quem sabe, de crescimento insuficiente para o nosso desenvolvimento, e por uma série de problemas. Então começou a ter o seguinte: a combinação de atrasos nas licitações, contratações, da execução de projetos e obras públicas. Começou a ter pedidos de aditamento de contrato de obra, tanto prazo quanto valor. Incapacidade de gastar, empossamento de recursos disponíveis. Isso aqui é dos jornais, né? Isso aqui todo mundo sabe. O PAC está empacado, ele não gasta todo o dinheiro disponível, sobra dinheiro, não consegue gastar. E aí, falta de projeto de má qualidade, chama engenheiro de fora. Espanhóis, portugueses, venham para o Brasil. Está errado, não é por aí a saída. Não é por aí a saída. Incapacidade de gastar. Ação do Tribunal de Contas da União suspendendo a execução de obras. Ação do Ministério Público. Começa a aproximar a Copa de 2014 e de 2016. Pressão da mídia. Precisamos acelerar, não estamos conseguindo fazer. Sinaenco fez, como o presidente Viol falou, o levantamento da situação dos estádios brasileiros durante 2007. Quando foi anunciado que o Brasil ia ser sede da Copa do Mundo, nós apresentamos 2 dias depois. O Brasil foi anunciado dia 30 de outubro de 2007. Copa do Mundo será em 2014 no Brasil. No dia 1º de novembro, 2 dias depois, nós anunciamos ao Brasil e ao mundo, havia imprensa internacional, o levantamento de 27 estádios em 17 cidades, todos caóticos, uma porcaria, longe dos requisitos da FIFA. E usamos isso para dizer, temos que melhorar muito, não só os estádios, vamos fazer a Copa, mas vamos melhorar a infraestrutura das cidades sedes. Eu não vou gastar tempo com isso aqui agora, mas na verdade nós fomos acordar lá para 2010, matriz de responsabilidade da Copa do Mundo, janeiro de 2010. E vai ter financiamento federal desde que as obras comecem até 2011. Tiveram que prorrogar porque não começaram. E nós estamos vendo os resultados. E nós estamos falando, precisa fazer, vamos aproveitar a oportunidade e tal. Então, todas as ações, tudo isso acontecendo, levou ao quê? A culpa a 8666. Se estabeleceu um mantra, não que não haja problemas, mas ela tem mais problemas de aplicação do que de conceituação. O problema é a 8666. Ela que trava tudo. Então, nós temos que melhorar e aí vamos criar uma nova lei que permita fazer tudo muito mais rapidamente. Encontramos um culpado. Então, agora é o regime diferenciado de contratação. Isso é uma solução equivocada na maneira como está sendo feito. Primeiro, porque o texto da lei tem problemas. Mas depois não está sendo aplicado. A valorização é fazer a coisa rapidamente. A 866 para licitar uma obra demora 270 dias. Pelo RDC estamos conseguindo fazer em 70, 80 dias. Maravilha, hein? Isso é que é eficiência. Agora vai funcionar. Só que o critério que se usa para fazer o processo é o seguinte, é um processo em que se compra rapidamente pelo menor preço, pregão eletrônico. Então é a maneira legal de contratar porcaria em prazo rápido. Esse é o RDC hoje. E tem governadores encantados com a ideia. Isso é federal, mas há governadores encantados com a ideia. Então, nós temos que começar a pensar um pouco qual é a natureza das coisas. O administrador público tem responsabilidade. Nos últimos anos, em 67, tivemos o Decreto-Lei 200, que regia contratações, compras públicas. Em 86 foi criado, através do Decreto-Lei de 86, foi definida a responsabilidade do administrador licitante e contratante
se não fossem cumpridas as exigências da lei em relação ao projeto básico. Essas condições foram reiteradas na 8666, que é de 93. 67 é governo ainda militar, Castelo Branco. 86, primeiro no governo Sarney. 93, governo Itamar Franco. No entanto, não tem havido o rigor na responsabilidade do licitante, que promove a licitação sem a devida obediência. Porque se nós formos ler na 8666, artigo 6º e artigo 7º, quais são as características do projeto básico? Que para licitar uma obra tem que ter o projeto básico que obedeça os requisitos do artigo 6º, autorizado, aprovado pela autoridade competente. Se isso fosse feito, não teríamos as consequências que nós temos hoje. Então, o que está acontecendo? Pelo RDC, simplesmente se atropela a engenharia. Se passa por cima de todos os processos, os procedimentos. Se deixa de considerar que planejamento, projeto e, na sua sequência, supervisão técnica e gerenciamento são atividades técnicas. São serviços profissionais especializados. Serviços técnicos profissionais especializados de natureza predominantemente intelectual. Esse é o textual da 8666. A engenharia tem sido desconsiderada, tem sido desrespeitada. E daí decorrem muitas das consequências desastrosas nas obras públicas. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, quem toma conta do processo é o comprador. É o comprador que sabe das coisas, o quanto ele quer pagar, o quanto ele pode pagar, a natureza, a qualidade do que ele quer. Se alguém não souber comprar, vai fazer besteira. Se não tiver preparação, vai fazer besteira, vai comprar mal. E então, é preciso estabelecer o que ele quer. É o comprador que define todo o comportamento da cadeia produtiva. Eu quero que seja assim, assado, eu quero que seja produzido tanto no meu país. Veja o que a China faz. Ela define como ela quer, como ela aceita o capital privado. Ela cria consórcios dentro do país, não vai... Não, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, vou fazer fábrica, vai fazer associado comigo aqui, chinês. Ela define, eu ofereço condições de trabalho no meu mercado, mas você vem aqui deixar a semente. Então, é o comprador que toma conta disso. Se o comprador não souber, ele vai fazer besteira. Na verdade, então, o comprador é o dominador do processo. Se ele não souber isso aqui, ele faz besteira. E quem faz compra técnica precisa ter e deter saber técnico. Senão vai comprar bobagem, vai pagar caro, vai ser enganado. E nós sabemos que houve um empobrecimento do lado da iniciativa privada, os anos de chumbo aí do ponto de vista econômico. Houve os anos de chumbo da democracia, na ditadura, mas depois, as décadas de 80 e 90, que foram complicadíssimas do ponto de vista econômico, desmancharam equipes, e também de equipes profissionais do setor público. Se o setor público não está bem equipado, pode contratar alguma assessoria, consultoria para ajudar a tomar decisão, com saber técnico. Precisa fazer isso, senão sai bobagem. Quem não sabe o que está comprando, compra mal e paga duas vezes. É sabedoria popular, a gente sabe disso. Então, se estabelece hoje essa grande discussão, a 8666 versus o regime diferenciado de contratação. E aí tem uma questão que ainda não está resolvida, precisa fazer uma pergunta anterior. O que o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, quer? Ele quer alguma coisa no menor preço? É o mais rápido? O bom, bonito, barato e rápido? Será que existe isso? Tudo isso ao mesmo tempo? E aí tem uma coisa que me lembra, porque numa viagem a Pequim, para participar de um congresso internacional da FIAPSE, que é a Federação Internacional das Profissões Imobiliárias, pessoal, cadeia produtiva dos empreendimentos imobiliários no mundo. Todo ano, no mês de maio, tem um congresso em algum lugar do mundo. E em 2009 foi em Pequim. Pequim tinha acabado de realizar as Olimpíadas. E nós visitamos lá o ninho de pássaros. É um elefante amarelo aquilo. Então não acontece nada lá. Mas eles têm uma bruta nota. Eles gastaram 40 bilhões de dólares para preparar a China para as Olimpíadas. Os aeroportos são fantásticos. E só melhoraram de lá para cá. A gente descia do ônibus, um grupo de 30 brasileiros, descia do ônibus, surgiam do nada um monte de chinesinhos oferecendo relógio. Rolex, $100.
Lolex por $100. Você fazia uma negociação, quem quisesse comprar, comprava por 20. Mas evidentemente estava comprando Lolex. O governo brasileiro está comprando Lolex. Essa que é a história. Tem que ter isso presente. Depois não adianta reclamar do resultado. E não vai acusar a engenharia brasileira por incompetente. Não é verdade, que o processo está errado. Esse negócio de pressa. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Essa música é linda, a letra é muito significativa. Não adianta, vamos fazer a coisa certa. Planejar, pensar antes, estabelecer uma hierarquia das coisas e começar a fazer de maneira certa. É a melhor maneira de aplicar dinheiro público, que não é meu, não é seu, é nosso, é de todos. Com critério, com cuidado. E tem mecanismos para isso. E o projeto de engenharia é um instrumento poderosíssimo para aplicar direito o recurso público, em obras públicas. Como é que a gente compra serviço técnico especializado? Vocês viram se algum dos acusados de serem mensaleiros, algum deles contratou seus advogados por menor preço? O que vocês acham? Algum advogado lá contratado foi por leilão? Nem poderia ser, porque a OAB, eu também sou advogado, a OAB tem o Tribunal de Ética e Disciplina, ele suspende ou caça a carteira do advogado se ele disputar serviço por menor preço. O TED de São Paulo faz isso, a OAB de São Paulo faz isso. Então, não é por menor preço que você tem o melhor advogado, é por competência. E aí, se você tiver dinheiro, você paga, você negocia, você chega no mecanismo. O senador Sarney está internado do Sírio-Libanês. Ele estava internado no Maranhão. O que ele fez? Pegou o avião e veio para cá. Dona Dilma, presidente Lula, todo mundo, José Alencar, José Serra, nós, se pudermos, nós vamos para o Sírio-Libanês, nós vamos para o Einstein. Eles estão em Brasília, por que não faz pelo RDC um leilão e contrata o sistema de saúde? Tem hospital em Brasília, não precisa pegar avião. Contrata por pregão, por leilão, contrata, fica lá, não precisa perder esse tempo, aeroporto e tal. Congonhas fecha. Faz lá. Por que não faz? Não fazem porque tem cuidado com a própria saúde, porque sabe que tem que ter o bom, o correto. Mas com a engenharia estão fazendo isso. E a gente está aceitando, e está achando que isso é correto. Agora é rápido. Nós estamos enganando quem? Nós somos a sociedade. Nós vamos ficar vendo isso acontecer e está tudo bem? É assim? Não, é assim mesmo. É assim mesmo nada, está errado. Tem que fazer certo. Planejar é decidir por antecipação. Quem pensa antes executa melhor. Serve para a reforma do banheiro da nossa casa e serve para fazer uma grande obra pública. Se você pegar aquele pintorzinho, amigo da prima da sua cunhada, e falar para ele, eu vou viajar, reforma o meu banheiro, eu quero que troque o bidê, eu sou que não sei se tem bidê mais, eu quero box e tal, está aqui, fez quanto é, depois eu vou ver, daqui a 15 dias eu volto. Para chegar lá, capaz de não ter mais nada na casa. Não é assim que se faz, você tem que pensar antes. Senão, se você não cuidar do seu dinheiro, você está ferrado. E nós temos administradores públicos que têm que cuidar do dinheiro nosso. Para a sociedade e para a economia, o que importa é a obra pública concluída, prestando serviços ou produzindo insumos. E para que a obra pública seja entregue num determinado momento, há todo um conjunto de atividades que a antecedem. O papel do projeto. Não se sai executando uma obra pública sem saber o que se vai fazer, em quanto tempo e a que custo. Não devia ser assim. E esse é o papel do projeto de engenharia. Ele se desdobra em 3 grandes etapas. Então, o estudo de concepção ou de viabilidade, pode ter uma viabilidade grosseira antes, depois a concepção, ou vice-versa, ou juntas. O projeto básico, que a gente vai comentar daqui a pouco, e o projeto executivo. É como se você estivesse num voo a 10 mil metros, você começa a baixar. Cada vez você vai vendo com mais detalhe, cada vez você vai conhecendo em profundidade as coisas. É assim que você faz, você vai lá de cima, o voo de pássaro, até chegar no detalhe. Você está no meio do sítio de intervenção. O estudo de concepção envolve a concepção de solução técnica, mas não é só isso, não é só isso. Tem que passar por... Hoje em dia não se faz obra como se fazia antigamente. Sabe como foi feita a Belém Brasília? Você pegava
2 tratores, padrão D8, punha 2 correntes atravessadas, trator correta. Esse trator com as correntes, ele ia arrastando, ele tombava a árvore. O Bernardo saía, um engenheiro, morreu porque uma árvore caiu em cima dele. Era assim que se fazia. Você imagina fazer hoje isso? Hoje você tem controles ambientais, você tem controles do sistema de desapropriação que você tem que cuidar. Você tem que fazer uma porção de coisas para conhecer o sítio em que você vai fazer e você vai ter que intervir com muito cuidado. Nós temos aqui em São Paulo, ligação São Paulo-Baixada, nós temos 4 estágios de desenvolvimento. O caminho do mar, não sei quanto, a Via Anchieta, a primeira pista da Imigrantes, a segunda pista da Imigrantes. Cada uma delas reflete critérios de projeto que, por sua vez, refletem os critérios que têm que ser adotados. Numa certa época, você entra arrasando. Tem outra época que você tem que ir com todo cuidado. É assim, e hoje em dia não dá para fazer de qualquer jeito. A sociedade não permite mais. Se a sociedade ficar em casa, a mídia fala, o Ministério Público, o curador do meio ambiente. É assim que funciona. Então você tem que fazer direito. Fazer direito. O que precisa ser feito, merece ser bem feito. Isto é fundamental. Então tem que passar por uma série de coisas. Tem que passar pelo crivo econômico, financeiro, ambiental, sociocultural. E a concepção de uma obra pública que não obedeça a isso, ela vai ser barrada lá adiante. Um advogado, o curador do meio ambiente, alguém vai entrar com uma petição, o seu juiz vai dizer para a obra, embarga. Não vai, é bobagem correr. Faz certo. Faz certo. A boa concepção de uma obra pública tem que conhecer, isso é fundamental, conhecimento das condições físicas, ambientais e socioculturais. A obra pública envolve a transformação de um ambiente natural num ambiente construído, ou a renovação de um ambiente construído, capacidade de raciocinar. É apanágio do ser humano. Nós estamos jogando fora isso, querendo fazer tudo rápido pelo menor preço, fazer porcaria que tu vai parar. Não entrega a obra, está empacado o PAC. O dinheiro está sobrando, não estão conseguindo fazer. Falta de projeto. Por que não fizeram? Saneamento faz 40 anos que eu estou formado, que eu vejo que com 10 bilhões de dólares por ano resolvemos saneamento no Brasil. Mudou o valor só por causa da correção monetária, não se fez. Continua com o problema de saneamento no Brasil. E chama médico de fora, e tem doença que é prevenida pelo saneamento. Seguinte, olha, isso aqui, como é que é um projeto de engenharia? Você tem que saber a caracterização física do sítio de intervenção. Você começa fazendo estudos, concepção inicial, faz uma sondagem aqui, informa, começa a ver, olha, aqui vai dar, esse lugar não é bom, aqui é um charco, se você fizer uma escola aqui, vai ficar mais cara a fundação do que a superestrutura. Então não é aqui, mas aqui mostrou isso, que era sondagem, era característica geofísica. Depois que você passou isso aqui, você tem todos os dados do sítio, você vai elaborando o projeto, vai ficando pronto até que ele se torne projeto executivo ou projeto completo de engenharia. Por analogia com os serviços médicos, a caracterização equivale aos procedimentos para o conhecimento do paciente. Os médicos dizem, não existe doença, não existe doente. Cada paciente é diferente. Estou obeso, estou gordinho, então eu falo, você está gordo, está hipertenso, está diabético, está não sei o quê, então você tem que ter um tratamento especial. Estou com dor no abdômen, aí vai fazer ultrassonografia, ressonância magnética, um monte de coisa, diagnóstico por imagem, aí o médico fala, você está com um problema, vamos operar. Depois de conhecer como é que você está, aí ele abre o seu abdômen, e às vezes tem uma aderência lá no intestino, ele tem que tomar uma providência na hora que não está prevista. Ele tem que estar preparado para isso, bem equipado. Claro que tem criança que nasce dentro de uma viatura da polícia, mas se for num hospital bem assistido, tem muito mais segurança para qualquer intercorrência. Você tem que fazer conhecendo o paciente com mais critério, mais preparo. Imagina, com a obra pública precisava ter isso. Olha, só algumas coisinhas. Levantamento topográfico, plano altimétrico cadastral. Você tem que fazer dimensões físicas do sítio e nivelamento, curvas de nível. Cadastro individual de propriedade, identificação e classificação das espécies vegetais e animais. Se tiver um mico-leão dourado, se tiver uma espécie vegetal que não possa ser mexida, você tem que mudar o roteiro, tem que tomar providências e tal. Identificação e classificação de assentamentos humanos, presentes e passados. Pode ter um sambaqui, pode ter uma aldeia de índio. Aqui temos. Você tem que levar isso em conta, senão para a obra. O juiz não deixa, o curador do meio ambiente não deixa fazer. Veja antes.
Caracterização geofísica e geotécnica, sondagem de reconhecimento do subsolo, identificação e caracterização das áreas de empréstimo e área de bota fora, vai fazer uma estrada. Você vai deixar durante a obra para o empreiteiro descobrir, pô, deu rocha aqui, olha que surpresa. Sabe, eu tinha aqui só 10 metros cúbicos de rocha, a 3 milhões o metro cúbico, e tinha 400 milhões de metros cúbicos de argila mole. Puxa, deu rocha, sabe o que vai acontecer, né? O preço vai mudar, a quantidade de rocha vai aumentar, o preço unitário era alto, vai falar, é o jogo de planilha. Sabe como você evita isso? Fazendo projeto completo, executivo, com a planilha completa. Não tem surpresa. Gasta o tempo no projeto. Aí não tem surpresa, você vai aplicar bem o dinheiro público. Ensaio geotécnico, não é qualquer que você faz todos os ensaios, índice de liquidez, plasticidade, aquelas coisas todas. Bom, aí tem que fazer cadastro individual de propriedade, a geometria da propriedade. Se for um terreno, fazer uma obra, um terreninho de 10 por 20, é bico. Vai fazer uma estrada, um corredor de ônibus, uma série de coisas, você tem centenas de desapropriações. Se você não previr isso antes, vai dar, não é prever, né? Não prever isso antes, vai dar bobagem. Vai dar bobagem, porque lá para frente vai ter judicialização da propriedade para a obra. Olha que surpresa, pô, tinha uns caras no caminho. Olha que chato, né? Então, mas você tem que saber isso antes. E a rima, você tem que fazer o relatório de impacto. Tem laudo de avaliação da propriedade para ver quanto vai custar, planta expropriatória geral por quadro, numa coisa linear, e assim vai. Então, a caracterização física do sítio de intervenção é o conhecimento do paciente. Claro que eles podem ser providenciados previamente pelo contratante, e aí, então, fornecidos ao projetista. Ou, então, eles podem ser incluídos no escopo de fornecimento do projetista. Mas, evidentemente, tem que colocar o acréscimo de remuneração aos honorários de projeto para pagar os serviços de prospecção e prazo também. Só que o que está acontecendo? Eles estão diminuindo o preço e colocando mais coisa no escopo do projetista. Ele tem que fazer tudo isso e o preço está diminuindo. Não tem mágica. A qualidade cai mesmo. Porque o prazo diminui, os honorários diminuem, não dá para fazer mágica. Se alguém quiser ficar no mercado, tem que se submeter a certas coisas. O projeto básico, ele serve de referência, ele serve de base para definir e caracterizar a obra construída. Ele é uma linha de corte, mais ou menos ordinária, arbitrária, pode ser ordinária também, mais ou menos arbitrária entre os estudos de concepção e o projeto executivo completo, para poder sacar essa informação e começar a instruir a licitação de obra. Os desenhos e especificações de materiais e serviços compõem o projeto executivo completo. Atenção, o projeto básico é um projeto incompleto, inacabado. Ele não é suficiente para a construção. Ele só serve como informativo para a licitação da obra. E o projeto executivo é aquele que permite a execução completa da obra. Acontece que aqui no artigo 7 fala que as obras e serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico de acordo com a lei 8666, aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Então, e diz aqui, mandatório, primeiro faz o projeto básico, depois do projeto executivo e depois a execução das obras. A execução das obras será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Mas é permitido que o projeto executivo não esteja todo pronto. No caso de fazer um edifício, você tem que ter o projeto de fundação executivo pronto para começar a obra. Enquanto o construtor está fazendo a fundação, o projetista está completando o projeto executivo do térreo, depois do primeiro piso, depois do andar tipo, etc. Mas não é a boa coisa, não é a boa prática. Não é a boa prática. O ideal seria trabalhar sempre com o projeto executivo, que é a tese que nós defendemos. Então, o que acontece? O projeto, você tem a caracterização física do sítio, os estudos de concepção, fazendo o projeto executivo. Tem uma certa hora que você fala assim, tira o bolo antes dele ficar pronto do forno, tira uma fotografia dele. Tira, esse é o projeto básico. Não está pronto ainda, mas tira, ele vai atender pela 8666 e vai instruir a licitação de obras. A resolução 361 do CONFIA diz que ele tem que ter uma precisão de mais ou menos 15%. 15%, ou seja, no mínimo, você tem a chance de ter 15% de aditivo. Porque dificilmente ele vai dizer, pô, ele previu a mais as quantidades. Vou dar um desconto para você de 15%. Não é assim que funciona.
Ele tem um orçamento, então, mas já tem uma variação admitida pela resolução no CONF de 15%. Mas se ele tivesse um projeto executivo, ele teria quase 100%. Só não é 100%, porque pode ter uma ocorrência na obra. Uma estaca que quebra, um matacão que não foi previsto, e aí você tem um problema. Então, o que acontece é o seguinte, a distorção praticada é a seguinte, estão sacando o projeto básico quase depois de colocar no forno. Ele é cru, não tem informação. Então, tem certas obras do DENIT, para dar nome, projeto de estrada, que o cara fala, não, faz, eu tenho que estudar licitação de obra. Ah, faz um basicão, ou faz um basiquinho, faz um traçadão, ou faz um traçadinho, faz um negócio, reúne alguma coisa, carimba como básico. Só que a autoridade competente tem que aprovar e tem que se responsabilizar por isso. Essa que é a história. Aí faz uma licitação em cima de um basiquinho, de uma porcaria, e o resultado é aquele que nós conhecemos. A obra fica embargada, a obra não fica, perde aditivo, o empreiteiro sai da obra, etc. A prática é inadequada. Quanto mais cedo você tirar, menos dados você tem. Às vezes você tira aqui antes de ter a caracterização física do sítio. Se quiser informação verdadeira, um túnel da transposição do São Francisco, interior do Ceará, 14 quilômetros para adução de água, foi licitado com 2 sondagens. 14 mil metros de extensão. Se alguém acha que aquele sítio está caracterizado, você imagina o que aconteceu. Aí fala, pô, era para ficar pronto em 4 anos, já foram 8 anos, era 4 bilhões, passou para 8 e agora se diz que vai custar 12 e não está nada pronto. Por quê? Porque foi feito em cima de uma porcaria. A qualidade de um equipamento, de uma obra, de um produto, obra, depende do projeto. Depende de um bom projeto, que usa bons materiais, uma boa execução, uma boa construção. E o projeto de engenharia é um instrumento importante para isso. A natureza do projeto. Ele é como contratar uma biografia, uma novela. Você contrata e depois ele será produzido. Você contrata um bom biógrafo, porque ele já fez outras coisas boas, então dá para fazer para isso. E a editora já adianta dinheiro para ele fazer, porque ele já tem um histórico. Você tem que levar em conta a experiência dos profissionais, ou do profissional, ou da empresa, para contratar direito. O projeto completo de engenharia é um instrumento essencial e verdadeiramente estratégico para qualquer empreendimento. É um espanto que custe tão pouco, 5% do custo da obra. Hoje estão pagando muito menos do que isso para projeto, sendo capaz de agregar tanto valor ao produto final. Corretor de imóvel custa 6% do preço de venda. Projetista recebe, quando recebe, 5% do preço de custo. Estão pagando menos do que isso. É uma distorção total. Parabéns aos corretores de imóveis. Pêsames para nós. Projeto completo de engenharia corresponde a 5% do custo de equipamento, mas ele define e acarreta 100% da totalidade do custo final. Se ele for mal feito, a consequência vem para frente. Ele corresponde ao código genético do empreendimento. Se tiver falha de projeto, é falha genética, não conserta. Boa construção não conserta um mau projeto, no seu dimensionamento. Projeto de engenharia é estratégico. Além de conter o genoma, ele caracteriza o sítio de intervenção, oferece os dados para desapropriações, usa rimas. Então, por desinformação, você faz as coisas apressadamente e tem problemas. Projeto de engenharia é um instrumento para definir o objeto, o produto, definir durabilidade, definir resistência e estabilidade, definir quantitativos de materiais e serviços. Em cima dos quantitativos, você põe preços unitários realistas, sairá o orçamento. Dá para avaliar os prazos de produção e construção, instruir os pedidos de licenciamento. O IBAMA é acusado de reter todas as coisas. Você vai falar com o IBAMA e ele fala, veja a porcaria dos projetos que eu estou recebendo. Eu tenho que devolver o projeto, eu não posso dar licenciamento. O projeto de engenharia bem feito dá as condições. Calcula o impacto ambiental, dimensiona a compensação, minimiza o impacto ambiental, escolhendo a melhor diretriz. Tem que fazer as coisas direito, se não fizer, vai dar bobagem. Instrui os procedimentos de desapropriação do poder público, avaliar risco de empreendimento. Agora, como as obras estão ficando empacadas, ele fala, chama a companhia de seguro. O empreiteiro tem que entrar com uma seguradora. Que companhia seguradora vai segurar uma obra que não tem projeto? Ele não consegue avaliar o risco. As seguradoras estão pulando fora. É evidente.
Quem vai comprar o risco de alguma coisa que não pode ser definida, porque não tem projeto, não tem expectativa? Ou a gente encara a realidade, é lei da gravidade. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua é 1/6 disso. Mas aqui a força da gravidade, a aceleração da gravidade é essa. Nós temos que dimensionar as coisas para essa gravidade da Terra. Ou a gente faz de acordo com a realidade, ou vai dar bobagem. Então, para poder conciliar agilidade, qualidade e controle, o instrumento eficaz é o projeto completo de engenharia, também chamado de projeto executivo. Não é esse o nosso lema, não há produto melhor do que o seu projeto. A grande inovação, mas a inovação mais importante é praticar um planejamento consistente, que leve em conta os tempos necessários à remuneração adequada de bons projetos de engenharia, desde a concepção inicial, estudos de viabilidade, até a elaboração dos projetos executivos. Licitar as obras a partir dos projetos executivos e acompanhar sua execução através de gerenciamento e fiscalização competentes, via equipes próprias ou contratadas. É o seguinte, com o projeto na mão, o gerenciamento tem um instrumento, um padrão de referência. Se não tiver um bom projeto na mão, não tem nem o que comparar para exigir que seja executado aquilo que está no projeto. Tem que levar isso em conta. A sustentabilidade aqui é uma vida útil de, vamos dizer, 50 anos de um equipamento. O projeto é 5% do custo de implantação, que por sua vez é 20% do custo ao longo da vida útil da obra. 5% de 20% dá 1% ao longo da vida útil da obra. É muito barato o projeto, é muito pouco, mas é tão estratégico que ele contamina. Se errado e insuficiente, contamina o resultado final. 1%. Antes de uma boa obra existir um bom projeto, e não existe melhor do que o seu produto, melhor do que o seu projeto. Hugo Marques da Rosa, que foi secretário do COF. Contratar por menor preço. Não dá para contratar por menor preço, não é por aí que você julga. Tem que ser contratada por melhor técnico ou técnico de preço. Sessão plenária do CONF, isso aqui é de novembro de 2012. O CONF, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, determina que as atividades de engenharia não são serviços comuns, são especializados. Define que tecnicamente existe diferenciação entre serviços comuns e não comuns, no âmbito da engenharia e agronomia. Portanto, tais como os projetos jamais poderão ser classificados como comuns, dada a sua natureza intelectual, científica e técnica, não se admitindo sua contratação pela modalidade pregão, ou menor preço, por extensão. Pregão é menor preço dinâmico. Resolução do CONF, já dá para enquadrar engenheiro que pratique a compra, ou que se enquadre e pratique menor preço, para enquadrar, para ser até caçar a sua carteira profissional. Vale para a obra também. O governo do Estado de São Paulo fez o decreto-lei 56565, onde ele define que a licitação será melhor técnica ou técnica e preço, com preponderância peso estabelecido para notas técnicas, para os serviços de engenharia, arquitetura, ter fiscalização, supervisão, planejamento, projeto básico executivo. Governo Goldman, final do governo Goldman. O RDC permite contratar por menor preço e tem uma figura lá chamada contratação integrada, que permite contratar através de um anteprojeto. Não define nem o que é anteprojeto. Aí os amigos do rei ficam sabendo antes, quando vai ter aquela obra, ele prepara os estudos, tem 30 dias para apresentar a proposta. O preço é sigiloso, a gente sabe sigiloso para quem, cara pálida, né? Sempre alguém vai saber qual é a estimativa, e aí a coisa vai. E quem tiver a informação de cocheira, faz um anteprojeto qualquer e ganha a obra. Só que ele faz uma obra e entrega para a viúva. Se fosse concessão, se ele fizer uma porcaria, ele tem que ficar 20 anos carregando aquilo. Aí ele tem que carregar aquilo. Aí se ele fizer porcaria, ele vai pagar o preço. Vai fazer manutenção todo dia, ele não ofere a renda. Então é importante que, se fosse a responsabilidade de quem está fazendo a obra, não tem problema. O risco é dele. Mas fazer isso desse jeito, entregar para a viúva, é um risco muito grande. Conclusões, então. Só haverá bons projetos de engenharia e arquitetura se contratados respeitando sua natureza essencialmente intelectual, nunca por menor preço ou pregão. O melhor mecanismo para aplicar com eficiência recursos públicos e combater a corrupção, porque é um grande instrumento de você ter os controles na mão, não dá para ter gracinha, jogo de planilha, tem que entregar o que está prometido, o que está comprometido no contrato. A melhor maneira é a licitação da obra a partir do projeto executivo, também denominado projeto completo de engenharia. Com condições aumentadas, seria muito bom para a viabilização orçamentária do procedimento proposto, o seguinte, propor isso aqui, criação de uma rubrica específica para a elaboração do projeto básico,
independente da dotação para a obra. Melhor ainda se for projeto executivo. E somente incluir na LOA, na Lei Orçamentária Anual, a dotação para a obra que já tenha o projeto básico, devidamente aprovado pela autoridade competente com o respectivo orçamento, melhor ainda, projeto executivo. Significa o seguinte, no orçamento anual da previsão, que é feito em agosto do ano anterior, você só dá verba para uma obra que já tem o projeto básico, ou então melhor, projeto executivo. Aí você amarra as coisas, você obriga a ter o projeto básico. Significa fazer o seguinte, não dá para parar o Brasil e falar, então a partir de amanhã vai ser assim, mas dá para ter uma disposição transitória na nova lei, que é a batalha nossa hoje, com a Cátia Abreu, lá no Congresso Nacional, fazer uma disposição transitória. Existe um procedimento no Brasil, nós não vamos parar o Brasil, então, nos próximos 2 anos, 3 anos, faz do jeito que deve fazer. Mas fica estabelecido que a partir de 2018, não se faz uma licitação de obra sem ter o projeto executivo na mão, com todos os dados de conhecimento do paciente, do sítio de intervenção. Se fizer aí para 2018, vamos nos preparar desde já. Começa a fazer o trem-bala, se quiser fazer, começa a fazer o estudo do trem-bala. Não começar a licitação contratando o trem-bala sem saber por onde ele vai passar. Que sítios, que desapropriações, que túneis terão que ser vazados, as condições do terreno. Aí você faz o orçamento. Você vai aprimorando o orçamento. Aí quando decidir fazer, pronto, agora o risco está definido. Vai ter seguradora, vai ter empreendedores, vai ter obra para a sociedade brasileira. Antes de uma boa obra, existe sempre um bom projeto. Muito obrigado. Olha, é uma oportunidade muito boa para nós tratarmos de uma coisa essencial para as obras públicas. E no Tribunal de Contas do município, na Corte de Contas, nós temos que o projeto de engenharia e arquitetura, desde a sua fase inicial, concepção, depois projeto básico, depois projeto executivo, eles compõem um instrumento poderosíssimo para definir o objeto de uma contratação, de uma obra, e, portanto, definir com clareza a sua complexidade, as suas condições de execução, os seus custos, os prazos requeridos para que saia uma obra de qualidade. Porque o que importa é ter a obra pronta para prestar serviço para a sociedade. E poder falar isto, e dar os conceitos desses projetos, e discutir com os membros de uma escola de contas, do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo, uma oportunidade rara, porque nos dá a possibilidade de entendermos melhor o que a engenharia tem a contribuir para que as obras públicas sejam de melhor qualidade e a aplicação dos recursos públicos seja feita com muito critério e muito cuidado. Nós temos que começar a fazer a coisa certa, do começo. Consertar depois que a coisa está muito grande. A linguagem popular diz é de pequeno que se endireita o pepino, senão ele fica torto, não é? Então a gente fazer a coisa correta. E o pessoal do controle de contas pode ajudar a fazer com que os procedimentos iniciais, desde as primeiras contratações, sejam feitas de maneira correta. E não aceitar coisas que sejam de má qualidade. Ao fazer isso, nós vamos ter uma melhoria na administração como um todo. O Tribunal de Contas é um órgão de controle externo, mas a administração, ela quando contrata, ela tem que ter um controle interno, de maneira correta. Então a interação entre o controle externo e o controle interno, fazendo as coisas direito, fazem com que se aplicará melhor o dinheiro público e os resultados melhores para a sociedade. Mas a engenharia, fazendo projetos, e a arquitetura também, projetos, depois fazendo gerenciamento e supervisão, engenharia dá o projeto, que é a parte inicial. O gerenciamento e a supervisão fazem, em nome do cliente público, o controle interno, no nível da administração. Se isso for bem feito, quando chegar aqui ao Tribunal de Contas para o controle externo, as coisas estarão bem feitas. E esse é o objetivo. Não é encontrar problemas, é evitar que eles aconteçam. Não é multar, não é punir, é fazer o procedimento correto desde o início para que se aplique bem o dinheiro público e se tenha os melhores resultados para a sociedade.